Você quer ver outra coisa que o Bolsonaro fez? Que deu um dinheiro danado pra essa desgraça? Quando teve a pandemia, parou de ter aula? Não, teve EAD, né? É isso. Nas federais, várias federais encerraram as aulas, não é isso? Várias. Encerraram durante um tempo, aí depois transformou Esse tempo no que parou de receber, eles que estavam recebendo salário, sim ou não? Com certeza estava, né? Legalmente era pra ter determinado disponibilidade? Quando você não tá exercendo seu cargo, é pra receber proporcional tempo de serviço, não é isso? Sim. Ele fez isso? Não, era possível. Essa galera ficou fazendo política de extrema esquerda sem dar aula há 8 meses, não é isso? Com o Diego Bolsonaro dando salário integral a todo mundo. Não precisava passar aula em nenhuma. É um ato administrativo, disponibilidade resolve. Tipo, o seu cargo você não tá, não é isso? Super possível. Isso não ia acontecer na pandemia, não ia acontecer. Inclusive ele podia dizer, olha bicho, quem quiser continuar trabalhando vai. Quem não quiser trabalhar, pode assinar aqui licença não remunerada automática. Ou disponibilidade. A galera achar ruim, todo mundo diz, não quero trabalhar, não é isso? Você vai receber proporcional tempo de serviço ou integral e trabalhe. A maioria desses caras ia dizer que só queria receber parte do salário, ia dizer não quero trabalhar, não tem problema nenhum pegar a gripe. Não sei não. Acho que não. Acho que... Ótimo, então economizar dinheiro. Vá pra casa então, pronto. Ou não. Fica em casa, pronto. E quem ficou em casa e era empreendedor, ganhou salário? Ou fica em casa do cara que é empreendedor, o cara recebeu salário ou não recebeu? Não. Recebeu a primeira parte da picanha, recebeu foi esmola. O negócio do Bolsa Brasil, que inclusive mãe solteira recebia 50% mais. Se a mulher jogasse o cara pra fora de casa, recebia mais, não é isso? Mas a questão dentro dessa lógica aí que eu acho que poderia ser feito, e eu acho que algumas casas legislativas fizeram ali... demoradamente, mas fizeram, que foi diminuir salários. No mínimo, você tem que fazer isso. Nesse caso em que eles não estão dando aula mesmo, e o salário deles é gordíssimo e o Estado está passando por uma situação de calamidade mesmo. Emergência. Inclusive, teve que ser decretado um estado de emergência ali. Disponibilidade é uma redução de salário, mas proporcional tempo de serviço. O cara que entrou agora não vai fazer igual o cara que está prestes a aposentar, não é isso ou não? Sim. Mas é completamente possível e plausível, inclusive, que esse cara continue recebendo um salário digno, mas menor, porque boa parte dessa galera aí de professores efetivos já há um tempo na universidade ganha líquido, se não 20 mil perto disso. E os empreendedores que sustentam eles pararam de receber 100% do salário. Exatamente. E tiveram que viver de quê? Que você acabou de falar aí do Auxílio Brasil, que era R$600, basicamente a base dele era isso. Então você tinha que passar um mês com R$600, porque você era um empreendedor, às vezes até de certo sucesso, que conseguia oferir um lucro ali bastante decente, né? Tirava seus 10 mil, 20 mil reais. Aí você não pôde mais trabalhar por uma questão de calamidade que o Estado reconheceu, e aí você vai ter que receber R$600. Por que o servidor público nessa condição mesmo também não pode ser diminuído por meio de ato administrativo do presidente da República ou da própria lei que decretou o estado de emergência ali, ser diminuído o salário dele também, e ele viver assim, já que todo mundo precisava, ele queria governar para todo o Brasil, ou equalizar para todo mundo receber um pouquinho mais. Porque ele queria governar para todo o Brasil, menos para as pessoas que votaram e apoiaram ele, né? Exatamente. Os últimos que ficaram lá atrás nessa fila de prioridade dele, infelizmente, foram os principais apoiadores, nós que acreditamos que ele faria tudo aquilo que ele prometeu, e infelizmente ele acabou não fazendo. Fico feliz que muitos já estão acordando aí para essa realidade de que o Bolsonaro acabou peidando na farofa, não fazendo o que disse que faria, nem assim, numa casa de 20%, eu acho que ele não alcançou. Acho que nem 1%. Eu tô sendo generoso, né, pro pessoal não ficar indignado. Porque... Foi menos 100%, né? Ele fez o oposto do que disse que ia fazer, não é isso? Você votou no Bolsonaro também? 2018? Sim. Você não votou não, rapaz? Você não votou no Bolsonaro em 2018, não? Votei. E essa última eleição, você votou nulo ou votou em Lula? Na última? Quem que eu votei na última? Eu votei... Não, você sabe, pô. Era Bolsonaro também, não, né? era Lula Bolsonaro, e Lula. Era Lula e a cadela de Lula. Você votou no Lula. Só tinha Lula e Lula sem oposição, não é isso? Só tinha duas opções, Lula e Lula. Aí vai ser Janja e Lula a próxima, não é isso ou não? Será que a mulher de Lula e Lula. Pronto. Essas são as opções que vai ter, não é isso? Ou não? Janja ganha. Você acha que a Janja vai agora? 2026? Rapaz, eu não sei não, velho. Mas na Argentina eles fizeram isso. Quando o cara começou a ficar doente e tal, não queria mais viajar, deixava a mulher lá que ele ficava no palácio, né? O Lula não quer largar o osso ali mais não, né? Pois é, mas botando a mulher não precisa nem viajar, né? Mas botar uma mulher fazer campanha ali, né? Você vê Você vê muito Paulo Freire dentro da universidade, cara? Total, ele é a base de todo o ensino didático, docente para didática. Paulo Freire. Ele o seu curso é bacharelado ou licenciatura? Puta então, que pariu. Já peguei várias dessas matérias aí. Inclusive, não sei se vocês acompanharam, mas a primeira grande treta que viralizou ali dentro da sala de aula foi uma matéria chamada Desenvolvimento Psicológico e Ensino, que é para formar docentes, né? Dos diversos cursos de licenciatura aí. E o meu é um deles, né? Então a gente reunia lá desde História a Física, toda uma galera lá.
E era ensinado algo mesmo que ia te transformar num bom professor, de você ter uma didática disruptiva, porque a gente sabe que a didática de hoje no ensino básico aí, de educação básica das escolas públicas é um lixo, e é o principal responsável por afastar os alunos da escola, é esse lixo de didática e o próprio conteúdo, que é um saco. Isso é ensinado lá para você ser um bom professor? Não é. É toda uma discussão social que culpa o capitalismo por tudo, onde a base é Paulo Freire no sentido de nos formar enquanto professores como capacho dos alunos, no sentido de que tem que ter horizontalidade independente de qualquer coisa. E apesar dessas tretas que eu tenho com os professores, eu sou completamente contra isso. Você tem que ter horizontalidade. Nisso, se esse fosse o ensino de Paulo Freire, estaria certo, mas não é isso, é para destruir a autoridade. Você tem que ter horizontalidade na discussão do conhecimento. O aluno tem tanto direito quanto você de questionar o conhecimento que é apresentado dentro de sala de aula. Você tem o dever, enquanto professor, de transmitir esse conhecimento, e o aluno, no momento certo, respeitando a sua liberdade de cátedra ali, de questionar esse conhecimento. Só que o que há ali na filosofia Paulo Freireana, da pedagogia do oprimido e da autonomia, é que o professor, ele não representa uma autoridade nem de saber ali dentro. Ele não é sequer autoridade hierárquica, que já é absurdo, mas de saber também não. Todo mundo sabe igual aqui. Isso é complicado porque a gente tem que discutir o conhecimento. Então não precisa existir universidade. Se todo mundo sabe igual, você tá indo lá fazer o quê? É isso. Voltando ao exemplo dele. No direito, não no direito brasileiro, mas na lógica do direito, o advogado, em regra, ele pode interromper juiz em nome da ordem. Você já ouviu falar nisso? Sim. Em nome da ordem. Existe uma hierarquia naquele lugar funcional. Existe hierarquia funcional ali. Existe uma hierarquia funcional. Quem manda ali é o juiz, não é isso? Embora haja equivalência de valor e tal nas carreiras, mas o juiz, mesmo sendo o cara que tá no comando ali, ele pode ser interrompido se ele violar a lei, que é exatamente o que esse cara aqui faz, não é isso? Sim. E a gente precisa delimitar essas questões, né? Porque não é como se eu estivesse lá contra a autoridade do professor, porque eu sequer desrespeito essa autoridade e eu acho um absurdo os futuros professores de amanhã, que a gente tá sendo formado lá nas licenciaturas para ser assim, tem essa concepção de que você não é autoridade. Você tem que ser, só que você tem que entender a diferenciação das coisas. Hierarquicamente há uma verticalidade ali, só que o aluno tem o direito também de, no momento adequado, seja quando ele fizer uma interrupção necessária ou o professor der autorização, ou for questionado como você for várias vezes. Sim, exato. Principalmente quando você leva pro lado pessoal. Não, preciso cara diferenciar falando com você isso. o tempo todo ali, olhando na sua cara. Não dá pra ele ficar me atacando, apontando pra mim, ou ficando de deboche. Né? E a questão é essa. E aí é autoridade. É outro universo, isso tem que ficar claro. O que é autoridade? O que significa essa palavra? Autoridade é quando alguém tem força e legitimidade, não é isso? O professor tem força e legitimidade pra fazer abaixo-assinado de ação judicial e ficar denunciando o cara publicamente de crime. Fora da função dele. Claro que não. Não tem nenhuma autoridade de fazer isso, não é isso? Zero. Ou não, zero. É total fuga da função do cara pra não dizer crime, não é isso? Sim. É isso. E que fique claro que toda autoridade, ela é regida de acordo com a lei. A lei, ela te incumbe de uma autoridade que, se você fugir pra fora dela ali, é dever, não é nem só direito, não vou nem dizer que é direito. Deveria ser encarado como dever de todo aluno numa sala de aula onde o professor foge para além da sua função, questioná-lo quanto a isso. Professor, ainda respeitando, professor, com todo respeito, isso não faz parte da sua liberdade de cátedra. E é melhor ainda se o aluno tiver fundamentado, igual eu tô lá, sempre para fazer esse questionamento com respeito, mas para que ele cumpra o seu dever legal, que muitas das vezes não acontece, como é esse caso aí. Ele acha, na cabeça dele, que ele tem o direito, e na cabeça dele, de forma errada, é dever, de fazer uma imposição para os alunos me encararem como fascista. Cara, isso é crime em tantos níveis. É injúria, denunciação abuso de caluniosa. autoridade, é denunciação caluniosa, é atribuição de crime pra mim, que pode ser a própria calúnia mesmo, porque ele disse que eu tô lá pra fazer coisas que eu não tô, e muitas das vezes são coisas criminosas. Então o direito reconhece isso como calúnia também. Bullying é um crime também, 146A do Código Penal. Prevaricação, o cara simplesmente bateu o olho em mim, falar, você é sabotador, você é um fascista, eu não vou dar aula com você gravando. Tá deixando de dar aula. Exatamente. E não só deixando de dar aula por dizer isso, que já é um fato também. Ele sai da aula na primeira aula. Não sei se vocês se lembram disso, mas a minha primeira aula com ele bate o olho em mim, me acusa de todas essas questões aí, eu tento argumentar com ele educadamente, e aí ele diz, você não vai desligar não o celular? Não, professor, estou exercendo direito com todo respeito, eu vou continuar fazendo porque a lei me garante essa possibilidade. Então não vou dar aula, pessoal. Saibam que por causa desse camarada aí vocês não terão aula hoje. E a galera, todo mundo que carregou, beleza, vamos curtir. Nesse dia eu me carregava no grupo. Alguém achou ruim de não ter aula do cara? Achou ótimo, né?
gostou, Não, mas a era galera uma acha ótima ruim. oportunidade, sim, pra colocarem mesmo a pecha em mim de que eu sou Mas os sabotador. caras gostam de ficar tendo que assistir 2 horas de mentira? Gosta, velho. Eles gostam, eles acham ruim aí. Eles falam que o Will que é um sacana, que Sim. ele tá atrapalhando a vida deles, que eles estão lá pra estudar, pra melhorar de vida. e o Will que tá eu atrapalhando admiro o a que você vida tá deles, fazendo, cara. velho, mas eu preferia nem pisar nesse lugar, tirar meu dinheiro e não financiar essa desgraça, viu, velho? Eu preferia não financiar isso, eu preferia não entrar nesse lugar, não pisar aí. É, Não, Renatão, vocês mas eu querem, entendo vamos, essa tua sei lá, lógica o quê? aí. Porra, Só que velho. pensa, essa tua lógica mesmo é um trabalho disruptivo que você tenta fazer aí, e você tá fazendo bem, dando luz pra essa questão do desinvestimento. Eu acho importante a gente ter esse conhecimento, que eu, por exemplo, não tenho e quero ter a oportunidade de aprender mais sobre isso, porque é importante, porque a gente financia coisas absurdas. Só que é uma lógica também que ela não muda assim. Num passe de mágica, a gente precisa de muita boa vontade também, de um sistema pra fazer isso por meio da legalidade, que não vai acontecer, e de pessoas comprometidas no nível que a maioria não tá, de fazer o que você faz, por exemplo, de colocar conhecimento complexo, que é esse conhecimento, na cabeça de pessoas simples em relação a esse conhecimento econômico que muitas das vezes nem os economistas têm, na cabeça de gente como a gente. Então, é um trabalho complexo que a gente tem que lutar em várias frentes. E essa sua é importante, mas a minha é também. Concordo. Lá no Legislativo é também. A gente vai juntando esse pequeno fragmento de água na garrafa, assim, até encher a garrafa de vez e a gente poder fazer alguma coisa. São atuações distintas que complementam Agora, o trabalho.